Oi, eu sou Diniz Vieira e nesta noite eu te convido a dormir orando pelos seus filhos. Esta é uma oração de entrega a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para que os seus filhos sejam abençoados e protegidos de todo o mal. Eu te convido a adormecer ouvindo estas palavras e quando dormir, você continuará conectado a Deus com a intenção de que o melhor seja feito pela vida do seu filho. Feche os seus olhos neste momento. Pense nos seus filhos agora. Se quiser, você pode também dizer o nome deles. Por alguns instantes, se dê conta do quanto você ama os seus filhos, do quanto você quer que eles sejam felizes. Não se preocupe. Enquanto você dorme em paz, Deus toma conta da sua vida e da vida dos seus filhos. Vamos lá. Deus eterno e todo-poderoso, eu te agradeço antes de tudo por ter me dado meus filhos. Eles são uma bênção para a minha vida. Por favor, Deus, me ajude a ser uma mãe amorosa e que eu possa dar aos meus filhos a educação certa para levá-los ao caminho da justiça e do sucesso. Nesta noite de sono, eu peço, meu amado Deus, que me conceda a sabedoria para guiar os meus filhos, instruí-los corretamente, corrigi-los com amor e serenidade. Senhor Deus, eu sei que Tu enviastes o Teu Filho Jesus e o entregou na cruz para salvar a mim e a toda a humanidade. Eu sei que só por amor um pai ou uma mãe são capazes de fazer isso. Por isso eu te peço que me conceda a habilidade de amar, de guiar os meus filhos para o caminho de mais amor, de mais caridade e de mais união nesta família. Eu te peço neste momento pelos meus filhos, para que os guarde e os proteja onde quer que eles vão, para que o seu amor, Deus Pai, ilumine os seus corações e mantenha os meus filhos longe das tentações e das más companhias. Deus amado, por favor ensine aos meus filhos tudo o que eles devem aprender e encha os seus corações com todo o amor de que eles precisam para serem felizes. Nesta noite de sono, eu durmo em paz e feliz, porque eu sei que o meu Pai Todo-Poderoso está no céu, iluminando os meus filhos e dando força para que eles encontrem o caminho da paz e da prosperidade. Toca neste momento em toda a ação de egoísmo que os meus filhos possam ter. Toca também, Jesus, nos sentimentos de inveja, de ganância, raiva e de medo. Que o Senhor, Jesus, mostre a sua face para os meus filhos e eles possam estar na Tua presença e que todos estes sentimentos e comportamentos possam ser lavados, curados no Teu sangue misericordioso. Eu peço, Jesus, que passe na frente dos projetos e dos sonhos dos meus filhos, para que eles possam alcançar e atingir cada objetivo que se propõem. Dê a eles a força, a energia e a vontade para que nunca se sintam derrotados. E se em algum momento eles caírem, dê-lhes as mãos, Senhor, para que eles se levantem e aprendam com os próprios erros. Neste momento, nesta noite, eu te peço, Jesus, que visite os meus filhos e os abrace, para que eles escutem o Teu coração poderoso vibrando de amor e misericórdia por eles. Faça com que os meus filhos sintam o Seu amor, Jesus, e os encha da sabedoria para que eles respeitem e honrem a Deus.
Torne os meus filhos pessoas dignas e puras de coração, dia após dia. Que os meus filhos sejam um exemplo poderoso da presença de Deus, que eles possam ser testemunhas do amor de Deus e assim sirvam de exemplos para outros filhos. Ilumina, Jesus, a mente dos meus filhos, para que eles conheçam o caminho da perfeição e da satisfação em Deus. Ilumina a mim também, Jesus, para que eu seja uma mãe capacitada e com a fé alicerçada em Ti, para conduzi-los na fé em Cristo. Os meus filhos são o tesouro mais lindo que Deus me deu. Eu amo os meus filhos e eu quero o melhor para eles. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e derrame sobre eles os Teus dons. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e permita que eles descubram talentos escondidos. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e transforme a realidade deles para uma realidade de amor, felicidade, paz e união. Eu os entrego a Ti, Espírito Santo. Cuida deles a cada momento, onde quer que estejam. Sempre os cubra com as Tuas asas e os proteja, para que nada que não seja de Deus os enxergue. Que os meus filhos andem apenas pelos caminhos do bem. Toca, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e os torne pessoas corajosas, saudáveis, fortes, honestas, sinceros e prósperos. Toca, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e os proteja de qualquer tipo de doença física, mental ou espiritual. Espírito Santo, eu Te agradeço pelo consolo que dás aos meus filhos a cada dia. Derrama sobre os meus filhos a sabedoria e a compreensão de andar em Cristo, para que os seus corações nunca se desviem da Tua palavra. Retira qualquer confusão mental, qualquer rebeldia e ingratidão. Que os planos de Deus sejam cumpridos na vida dos meus filhos. Ajuda-me também, Espírito Santo, a realizar o meu trabalho de mãe e tudo o que eu não possa fazer ou que eu não saiba como fazer ou como lidar, me conceda o discernimento e a ajuda necessária através de outras pessoas capacitadas para que tudo se resolva. Eu entrego nesta noite os meus filhos nas mãos de Deus Pai, de Jesus Cristo, meu Rei e Salvador, e nas mãos do Deus Espírito Santo, para que eles sejam sempre bons filhos, que confiem na força que Cristo nos dá, que saibam separar-se com coragem e decisão de qualquer tentação. Eu peço que os abençoe com criatividade, habilidade, coragem e abundância, para que dote os meus filhos de boa vontade, para que eles sejam guiados pelos anjos. Permita que os meus filhos sejam rodeados apenas de boas amizades. Encha os meus filhos de saúde e dê a eles um coração nobre, segundo o Teu coração, Jesus, e uma atitude positiva diante das circunstâncias difíceis que possam acontecer. Enquanto eu durmo nesta noite, eu deixo os meus filhos nas mãos da Santíssima Trindade e eu espero que a proteção esteja sobre cada um deles, hoje, amanhã e sempre. Abençoe os meus filhos, Deus, enquanto eu durmo. Abençoe os meus filhos, Jesus, enquanto eu durmo. Abençoe os meus filhos, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Que assim seja. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, eu Te agradeço antes de tudo por ter me dado meus filhos. Eles são uma bênção para a minha vida. Por favor, Deus, me ajude a ser uma mãe amorosa e que eu possa dar aos meus filhos a educação certa para levá-los ao caminho da justiça e do sucesso. Nesta noite de sono, eu peço, meu amado Deus, que me conceda a sabedoria para guiar os meus filhos, instruí-los corretamente, corrigi-los com amor e serenidade.
Senhor Deus, eu sei que Tu enviastes o Teu Filho Jesus e o entregou na cruz para salvar a mim e a toda a humanidade. Eu sei que só por amor um pai ou uma mãe são capazes de fazer isso. Por isso eu te peço que me conceda a habilidade de amar, de guiar os meus filhos para o caminho de mais amor, de mais caridade e de mais união nesta família. Eu te peço neste momento pelos meus filhos, para que os guarde e os proteja onde quer que eles vão, para que o seu amor, Deus Pai, ilumine os seus corações e mantenha os meus filhos longe das tentações e das más companhias. Deus amado, por favor ensine aos meus filhos tudo o que eles devem aprender e encha os seus corações com todo o amor de que eles precisam para serem felizes. Nesta noite de sono, eu durmo em paz e feliz, porque eu sei que o meu Pai Todo-Poderoso está no céu, iluminando os meus filhos e dando força para que eles encontrem o caminho da paz e da prosperidade. Toca neste momento em toda a ação de egoísmo que os meus filhos possam ter. Toca também, Jesus, nos sentimentos de inveja, de ganância, raiva e de medo. Que o Senhor Jesus mostre a sua face para os meus filhos e eles possam estar na tua presença e que todos estes sentimentos e comportamentos possam ser lavados, curados no teu sangue misericordioso. Eu peço, Jesus, que passe na frente dos projetos e dos sonhos dos meus filhos, para que eles possam alcançar e atingir cada objetivo que se propõe. Dê a eles a força, a energia e a vontade para que nunca se sintam derrotados. E se em algum momento eles caírem, dê-lhes as mãos, Senhor, para que eles se levantem e aprendam com os próprios erros. Neste momento, nesta noite, eu te peço, Jesus, que visite os meus filhos e os abrace, para que eles escutem o teu coração poderoso vibrando de amor e misericórdia por eles. Faça com que os meus filhos sintam o seu amor, Jesus, e os encha da sabedoria para que eles respeitem e honrem a Deus. Torne os meus filhos pessoas dignas e puras de coração, dia após dia. Que os meus filhos sejam um exemplo poderoso da presença de Deus, que eles possam ser testemunhas do amor de Deus e assim sirvam de exemplos para outros filhos. Ilumina, Jesus, a mente dos meus filhos, para que eles conheçam o caminho da perfeição e da satisfação em Deus. Ilumina a mim também, Jesus, para que eu seja uma mãe capacitada e com a fé alicerçada em Ti, para conduzi-los na fé em Cristo. Os meus filhos são o tesouro mais lindo que Deus me deu. Eu amo os meus filhos e eu quero o melhor para eles. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e derrame sobre eles os Teus dons. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e permita que eles descubram talentos escondidos. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e transforme a realidade deles para uma realidade de amor, felicidade, paz e união. Eu os entrego a Ti, Espírito Santo. Cuida deles a cada momento, onde quer que estejam. Sempre os cubra com as Tuas asas e os proteja, para que nada que não seja de Deus os enxergue. Que os meus filhos andem apenas pelos caminhos do bem. Toca, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e os torne pessoas corajosas, saudáveis, fortes, honestas, sinceros e prósperos. Toca, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e os proteja de qualquer tipo de doença física, mental ou espiritual. Espírito Santo, eu te agradeço pelo consolo que dás aos meus filhos a cada dia. Derrama sobre os meus filhos a sabedoria e a compreensão de andar em Cristo, para que os seus corações nunca se desviem da Tua palavra. Retira qualquer confusão mental, qualquer rebeldia e ingratidão.
que os planos de Deus sejam cumpridos na vida dos meus filhos. Ajuda-me também, Espírito Santo, a realizar o meu trabalho de mãe e tudo o que eu não possa fazer ou que eu não saiba como fazer ou como lidar, me conceda o discernimento e a ajuda necessária através de outras pessoas capacitadas para que tudo se resolva. Eu entrego nesta noite os meus filhos nas mãos de Deus Pai, de Jesus Cristo, meu Rei e Salvador, e nas mãos do Deus Espírito Santo, para que eles sejam sempre bons filhos, que confiem na força que Cristo nos dá, que saibam separar-se com coragem e decisão de qualquer tentação. Eu peço que os abençoe com criatividade, habilidade, coragem e abundância, para que dote os meus filhos de boa vontade, para que eles sejam guiados pelos anjos. Permita que os meus filhos sejam rodeados apenas de boas amizades. Encha os meus filhos de saúde e dê a eles um coração nobre, segundo o teu coração, Jesus, e uma atitude positiva diante das circunstâncias difíceis que possam acontecer. Enquanto eu durmo nesta noite, eu deixo os meus filhos nas mãos da Santíssima Trindade e eu espero que a proteção esteja sobre cada um deles, hoje, amanhã e sempre. Abençoe os meus filhos, Deus, enquanto eu durmo. Abençoe os meus filhos, Jesus, enquanto eu durmo. Abençoe os meus filhos, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Que assim seja. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, eu te agradeço antes de tudo por ter me dado meus filhos. Eles são uma bênção para a minha vida. Por favor, Deus, me ajude a ser uma mãe amorosa e que eu possa dar aos meus filhos a educação certa para levá-los ao caminho da justiça e do sucesso. Nesta noite de sono, eu peço, meu amado Deus, que me conceda a sabedoria para guiar os meus filhos, instruí-los corretamente, corrigi-los com amor e serenidade. Senhor Deus, eu sei que Tu enviastes o Teu Filho Jesus e o entregou na cruz para salvar a mim e a toda a humanidade. Eu sei que só por amor um pai ou uma mãe são capazes de fazer isso. Por isso eu te peço que me conceda a habilidade de amar, de guiar os meus filhos para o caminho de mais amor, de mais caridade e de mais união nesta família. Eu te peço neste momento pelos meus filhos, para que os guarde e os proteja onde quer que eles vão, para que o seu amor, Deus Pai, ilumine os seus corações e mantenha os meus filhos longe das tentações e das más companhias. Deus amado, por favor ensine aos meus filhos tudo o que eles devem aprender e encha os seus corações com todo o amor de que eles precisam para serem felizes. Nesta noite de sono, eu durmo em paz e feliz, porque eu sei que o meu Pai Todo-Poderoso está no céu, iluminando os meus filhos e dando força para que eles encontrem o caminho da paz e da prosperidade. Toca neste momento em toda a ação de egoísmo que os meus filhos possam ter. Toca também, Jesus, nos sentimentos de inveja, de ganância, raiva e de medo. Que o Senhor, Jesus, mostre a sua face para os meus filhos e eles possam estar na tua presença e que todos estes sentimentos e comportamentos possam ser lavados, curados no teu sangue misericordioso. Eu peço, Jesus, que passe na frente dos projetos e dos sonhos dos meus filhos, para que eles possam alcançar e atingir cada objetivo que se propõem. Dê a eles a força, a energia e a vontade para que nunca se sintam derrotados. E se em algum momento eles caírem, dê-lhes as mãos, Senhor, para que eles se levantem e aprendam com os próprios erros. Neste momento, nesta noite,
Eu te peço, Jesus, que visite os meus filhos e os abrace, para que eles escutem o teu coração poderoso vibrando de amor e misericórdia por eles. Faça com que os meus filhos sintam o seu amor, Jesus, e os encha da sabedoria para que eles respeitem e honrem a Deus. Torne os meus filhos pessoas dignas e puras de coração, dia após dia. Que os meus filhos sejam um exemplo poderoso da presença de Deus, que eles possam ser testemunhas do amor de Deus e assim sirvam de exemplos para outros filhos. Ilumina, Jesus, a mente dos meus filhos, para que eles conheçam o caminho da perfeição e da satisfação em Deus. Ilumina a mim também, Jesus, para que eu seja uma mãe capacitada e com a fé alicerçada em Ti, para conduzi-los na fé em Cristo. Os meus filhos são o tesouro mais lindo que Deus me deu. Eu amo os meus filhos e eu quero o melhor para eles. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e derrame sobre eles os Teus dons. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e permita que eles descubram talentos escondidos. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e transforme a realidade deles para uma realidade de amor, felicidade, paz e união. Eu os entrego a Ti, Espírito Santo. Cuida deles a cada momento, onde quer que estejam. Sempre os cubra com as Tuas asas e os proteja, para que nada que não seja de Deus os enxergue. Que os meus filhos andem apenas pelos caminhos do bem. Toca, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e os torne pessoas corajosas, saudáveis, fortes, honestas, sinceros e prósperos. Toca, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e os proteja de qualquer tipo de doença física, mental ou espiritual. Espírito Santo, eu te agradeço pelo consolo que dás aos meus filhos a cada dia. Derrama sobre os meus filhos a sabedoria e a compreensão de andar em Cristo, para que os seus corações nunca se desviem da Tua palavra. Retira qualquer confusão mental, qualquer rebeldia e ingratidão. Que os planos de Deus sejam cumpridos na vida dos meus filhos. Ajuda-me também, Espírito Santo, a realizar o meu trabalho de mãe e tudo o que eu não possa fazer ou que eu não saiba como fazer ou como lidar, me conceda o discernimento e a ajuda necessária através de outras pessoas capacitadas para que tudo se resolva. Eu entrego nesta noite os meus filhos nas mãos de Deus Pai, de Jesus Cristo, meu Rei e Salvador, e nas mãos do Deus Espírito Santo, para que eles sejam sempre bons filhos, que confiem na força que Cristo nos dá, que saibam separar-se com coragem e decisão de qualquer tentação. Eu peço que os abençoe com criatividade, habilidade, coragem e abundância, para que dote os meus filhos de boa vontade, para que eles sejam guiados pelos anjos. Permita que os meus filhos sejam rodeados apenas de boas amizades. Encha os meus filhos de saúde e dê a eles um coração nobre, segundo o Teu coração, Jesus, e uma atitude positiva diante das circunstâncias difíceis que possam acontecer. Enquanto eu durmo nesta noite, eu deixo os meus filhos nas mãos da Santíssima Trindade e eu espero que a proteção esteja sobre cada um deles, hoje, amanhã e sempre. Abençoe os meus filhos, Deus, enquanto eu durmo. Abençoe os meus filhos, Jesus, enquanto eu durmo. Abençoe os meus filhos, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Que assim seja. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, eu te agradeço antes de tudo por ter me dado meus filhos. Eles são uma bênção para a minha vida. Por favor, Deus, me ajude a ser uma mãe amorosa,
e que eu possa dar aos meus filhos a educação certa para levá-los ao caminho da justiça e do sucesso. Nesta noite de sono, eu peço, meu amado Deus, que me conceda a sabedoria para guiar os meus filhos, instruí-los corretamente, corrigi-los com amor e serenidade. Senhor Deus, eu sei que Tu enviastes o Teu Filho Jesus e o entregou na cruz para salvar a mim e a toda a humanidade. Eu sei que só por amor um pai ou uma mãe são capazes de fazer isso. Por isso eu te peço que me conceda a habilidade de amar, de guiar os meus filhos para o caminho de mais amor, de mais caridade e de mais união nesta família. Eu te peço neste momento pelos meus filhos, para que os guarde e os proteja onde quer que eles vão, para que o seu amor, Deus Pai, ilumine os seus corações e mantenha os meus filhos longe das tentações e das más companhias. Deus amado, por favor ensine aos meus filhos tudo o que eles devem aprender e encha os seus corações com todo o amor de que eles precisam para serem felizes. Nesta noite de sono, eu durmo em paz e feliz, porque eu sei que o meu Pai Todo-Poderoso está no céu, iluminando os meus filhos e dando força para que eles encontrem o caminho da paz e da prosperidade. Toca neste momento em toda a ação de egoísmo que os meus filhos possam ter. Toca também, Jesus, nos sentimentos de inveja, de ganância, raiva e de medo. Que o Senhor Jesus mostre a sua face para os meus filhos e eles possam estar na tua presença e que todos estes sentimentos e comportamentos possam ser lavados, curados no teu sangue misericordioso. Eu peço, Jesus, que passe na frente dos projetos e dos sonhos dos meus filhos, para que eles possam alcançar e atingir cada objetivo que se propõem. Dê a eles a força, a energia e a vontade para que nunca se sintam derrotados. E se em algum momento eles caírem, dê-lhes as mãos, Senhor, para que eles se levantem e aprendam com os próprios erros. Neste momento, nesta noite, eu te peço, Jesus, que visite os meus filhos e os abrace, para que eles escutem o teu coração poderoso vibrando de amor e misericórdia por eles. Faça com que os meus filhos sintam o seu amor, Jesus, e os encha da sabedoria para que eles respeitem e honrem a Deus. Torne os meus filhos pessoas dignas e puras de coração, dia após dia. Que os meus filhos sejam um exemplo poderoso da presença de Deus, que eles possam ser testemunhas do amor de Deus e assim sirvam de exemplos para outros filhos. Ilumina, Jesus, a mente dos meus filhos, para que eles conheçam o caminho da perfeição e da satisfação em Deus. Ilumina a mim também, Jesus, para que eu seja uma mãe capacitada e com a fé alicerçada em Ti, para conduzi-los na fé em Cristo. Os meus filhos são o tesouro mais lindo que Deus me deu. Eu amo os meus filhos e eu quero o melhor para eles. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e derrame sobre eles os Teus dons. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e permita que eles descubram talentos escondidos. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e transforme a realidade deles para uma realidade de amor, felicidade, paz e união. Eu os entrego a Ti, Espírito Santo. Cuida deles a cada momento, onde quer que estejam. Sempre os cubra com as Tuas asas e os proteja, para que nada que não seja de Deus os enxergue. Que os meus filhos andem apenas pelos caminhos do bem. Toca, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e os torne pessoas corajosas, saudáveis, fortes, honestas, sinceros e prósperos. Toca, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e os proteja de qualquer tipo de doença física, mental ou espiritual.
Espírito Santo, eu te agradeço pelo consolo que dás aos meus filhos a cada dia. Derrama sobre os meus filhos a sabedoria e a compreensão de andar em Cristo, para que os seus corações nunca se desviem da tua palavra. Retira qualquer confusão mental, qualquer rebeldia e ingratidão. Que os planos de Deus sejam cumpridos na vida dos meus filhos. Ajuda-me também, Espírito Santo, a realizar o meu trabalho de mãe e tudo o que eu não possa fazer ou que eu não saiba como fazer ou como lidar, me conceda o discernimento e a ajuda necessária através de outras pessoas capacitadas para que tudo se resolva. Eu entrego nesta noite os meus filhos nas mãos de Deus Pai, de Jesus Cristo, meu Rei e Salvador, e nas mãos do Deus Espírito Santo, para que eles sejam sempre bons filhos, que confiem na força que Cristo nos dá, que saibam separar-se com coragem e decisão de qualquer tentação. Eu peço que os abençoe com criatividade, habilidade, coragem e abundância, para que dote os meus filhos de boa vontade, para que eles sejam guiados pelos anjos. Permita que os meus filhos sejam rodeados apenas de boas amizades. Encha os meus filhos de saúde e dê a eles um coração nobre, segundo o teu coração, Jesus, e uma atitude positiva diante das circunstâncias difíceis que possam acontecer. Enquanto eu durmo nesta noite, eu deixo os meus filhos nas mãos da Santíssima Trindade e eu espero que a proteção esteja sobre cada um deles, hoje, amanhã e sempre. Abençoe os meus filhos, Deus, enquanto eu durmo. Abençoe os meus filhos, Jesus, enquanto eu durmo. Abençoe os meus filhos, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Que assim seja. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, eu te agradeço antes de tudo por ter me dado meus filhos. Eles são uma bênção para a minha vida. Por favor, Deus, me ajude a ser uma mãe amorosa e que eu possa dar aos meus filhos a educação certa para levá-los ao caminho da justiça e do sucesso. Nesta noite de sono, eu peço, meu amado Deus, que me conceda a sabedoria para guiar os meus filhos, instruí-los corretamente, corrigi-los com amor e serenidade. Senhor Deus, eu sei que Tu enviastes o Teu Filho Jesus e o entregou na cruz para salvar a mim e a toda a humanidade. Eu sei que só por amor um pai ou uma mãe são capazes de fazer isso. Por isso eu te peço que me conceda a habilidade de amar, de guiar os meus filhos para o caminho de mais amor, de mais caridade e de mais união nesta família. Eu te peço neste momento pelos meus filhos, para que os guarde e os proteja onde quer que eles vão, para que o seu amor, Deus Pai, ilumine os seus corações e mantenha os meus filhos longe das tentações e das más companhias. Deus amado, por favor ensine aos meus filhos tudo o que eles devem aprender e encha os seus corações com todo o amor de que eles precisam para serem felizes. Nesta noite de sono, eu durmo em paz e feliz, porque eu sei que o meu Pai Todo-Poderoso está no céu, iluminando os meus filhos e dando força para que eles encontrem o caminho da paz e da prosperidade. Toca neste momento em toda a ação de egoísmo que os meus filhos possam ter. Toca também, Jesus, nos sentimentos de inveja, de ganância, raiva e de medo. Que o Senhor, Jesus, mostre a sua face para os meus filhos e eles possam estar na tua presença e que todos estes sentimentos e comportamentos possam ser lavados, curados no teu sangue misericordioso.
Eu peço, Jesus, que passe na frente dos projetos e dos sonhos dos meus filhos, para que eles possam alcançar e atingir cada objetivo que se propõe. Dê a eles a força, a energia e a vontade para que nunca se sintam derrotados. E se em algum momento eles caírem, dê-lhes as mãos, Senhor, para que eles se levantem e aprendam com os próprios erros. Neste momento, nesta noite, eu te peço, Jesus, que visite os meus filhos e os abrace, para que eles escutem o teu coração poderoso vibrando de amor e misericórdia por eles. Faça com que os meus filhos sintam o seu amor, Jesus, e os encha da sabedoria para que eles respeitem e honrem a Deus. Torne os meus filhos pessoas dignas e puras de coração, dia após dia. Que os meus filhos sejam um exemplo poderoso da presença de Deus, que eles possam ser testemunhas do amor de Deus e assim sirvam de exemplos para outros filhos. Ilumina, Jesus, a mente dos meus filhos, para que eles conheçam o caminho da perfeição e da satisfação em Deus. Ilumina a mim também, Jesus, para que eu seja uma mãe capacitada e com a fé alicerçada em Ti, para conduzi-los na fé em Cristo. Os meus filhos são o tesouro mais lindo que Deus me deu. Eu amo os meus filhos e eu quero o melhor para eles. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e derrame sobre eles os Teus dons. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e permita que eles descubram talentos escondidos. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e transforme a realidade deles para uma realidade de amor, felicidade, paz e união. Eu os entrego a Ti, Espírito Santo. Cuida deles a cada momento, onde quer que estejam. Sempre os cubra com as Tuas asas e os proteja, para que nada que não seja de Deus os enxergue. Que os meus filhos andem apenas pelos caminhos do bem. Toca, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e os torne pessoas corajosas, saudáveis, fortes, honestas, sinceros e prósperos. Toca, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e os proteja de qualquer tipo de doença física, mental ou espiritual. Espírito Santo, eu te agradeço pelo consolo que dás aos meus filhos a cada dia. Derrama sobre os meus filhos a sabedoria e a compreensão de andar em Cristo, para que os seus corações nunca se desviem da Tua palavra. Retira qualquer confusão mental, qualquer rebeldia e ingratidão. Que os planos de Deus sejam cumpridos na vida dos meus filhos. Ajuda-me também, Espírito Santo, a realizar o meu trabalho de mãe e tudo o que eu não possa fazer ou que eu não saiba como fazer ou como lidar, me conceda o discernimento e a ajuda necessária através de outras pessoas capacitadas para que tudo se resolva. Eu entrego nesta noite os meus filhos nas mãos de Deus Pai, de Jesus Cristo, meu Rei e Salvador, e nas mãos do Deus Espírito Santo, para que eles sejam sempre bons filhos, que confiem na força que Cristo nos dá, que saibam separar-se com coragem e decisão de qualquer tentação. Eu peço que os abençoe com criatividade, habilidade, coragem e abundância, para que dote os meus filhos de boa vontade, para que eles sejam guiados pelos anjos. Permita que os meus filhos sejam rodeados apenas de boas amizades. Encha os meus filhos de saúde e dê a eles um coração nobre, segundo o Teu coração, Jesus, e uma atitude positiva diante das circunstâncias difíceis que possam acontecer. Enquanto eu durmo nesta noite, eu deixo os meus filhos nas mãos da Santíssima Trindade e eu espero que a proteção esteja sobre cada um deles, hoje, amanhã e sempre. Abençoe os meus filhos, Deus, enquanto eu durmo. Abençoe os meus filhos, Jesus, enquanto eu durmo.
Abençoe os meus filhos, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Que assim seja. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, eu te agradeço antes de tudo por ter me dado meus filhos. Eles são uma bênção para a minha vida. Por favor, Deus, me ajude a ser uma mãe amorosa e que eu possa dar aos meus filhos a educação certa para levá-los ao caminho da justiça e do sucesso. Nesta noite de sono, eu peço, meu amado Deus, que me conceda a sabedoria para guiar os meus filhos, instruí-los corretamente, corrigi-los com amor e serenidade. Senhor Deus, eu sei que Tu enviastes o Teu Filho Jesus e o entregou na cruz para salvar a mim e a toda a humanidade. Eu sei que só por amor um pai ou uma mãe são capazes de fazer isso. Por isso eu te peço que me conceda a habilidade de amar, de guiar os meus filhos para o caminho de mais amor, de mais caridade e de mais união nesta família. Eu te peço neste momento pelos meus filhos, para que os guarde e os proteja onde quer que eles vão, para que o seu amor, Deus Pai, ilumine os seus corações e mantenha os meus filhos longe das tentações e das más companhias. Deus amado, por favor ensine aos meus filhos tudo o que eles devem aprender e encha os seus corações com todo o amor de que eles precisam para serem felizes. Nesta noite de sono, eu durmo em paz e feliz, porque eu sei que o meu Pai Todo-Poderoso está no céu, iluminando os meus filhos e dando força para que eles encontrem o caminho da paz e da prosperidade. Toca neste momento em toda a ação de egoísmo que os meus filhos possam ter. Toca também, Jesus, nos sentimentos de inveja, de ganância, raiva e de medo. Que o Senhor, Jesus, mostre a sua face para os meus filhos e eles possam estar na tua presença e que todos estes sentimentos e comportamentos possam ser lavados, curados no teu sangue misericordioso. Eu peço, Jesus, que passe na frente dos projetos e dos sonhos dos meus filhos, para que eles possam alcançar e atingir cada objetivo que se propõe. Dê a eles a força, a energia e a vontade para que nunca se sintam derrotados. E se em algum momento eles caírem, dê-lhes as mãos, Senhor, para que eles se levantem e aprendam com os próprios erros. Neste momento, nesta noite, eu te peço, Jesus, que visite os meus filhos e os abrace, para que eles escutem o teu coração poderoso vibrando de amor e misericórdia por eles. Faça com que os meus filhos sintam o seu amor, Jesus, e os encha da sabedoria para que eles respeitem e honrem a Deus. Torne os meus filhos pessoas dignas e puras de coração, dia após dia. Que os meus filhos sejam um exemplo poderoso da presença de Deus, que eles possam ser testemunhas do amor de Deus e assim sirvam de exemplos para outros filhos. Ilumina, Jesus, a mente dos meus filhos, para que eles conheçam o caminho da perfeição e da satisfação em Deus. Ilumina a mim também, Jesus, para que eu seja uma mãe capacitada e com a fé alicerçada em Ti, para conduzi-los na fé em Cristo. Os meus filhos são o tesouro mais lindo que Deus me deu. Eu amo os meus filhos e eu quero o melhor para eles. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e derrame sobre eles os Teus dons. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e permita que eles descubram talentos escondidos. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e transforme a realidade deles para uma realidade de amor, felicidade, paz e união. Eu os entrego a Ti, Espírito Santo. Cuida deles a cada momento, onde quer que estejam. Sempre os cubra com as Tuas asas e os proteja,
para que nada que não seja de Deus os enxergue. Que os meus filhos andem apenas pelos caminhos do bem. Toca, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e os torne pessoas corajosas, saudáveis, fortes, honestas, sinceros e prósperos. Toca, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e os proteja de qualquer tipo de doença física, mental ou espiritual. Espírito Santo, eu te agradeço pelo consolo que dás aos meus filhos a cada dia. Derrama sobre os meus filhos a sabedoria e a compreensão de andar em Cristo, para que os seus corações nunca se desviem da tua palavra. Retira qualquer confusão mental, qualquer rebeldia e ingratidão. Que os planos de Deus sejam cumpridos na vida dos meus filhos. Ajuda-me também, Espírito Santo, a realizar o meu trabalho de mãe e tudo o que eu não possa fazer ou que eu não saiba como fazer ou como lidar, me conceda o discernimento e a ajuda necessária através de outras pessoas capacitadas para que tudo se resolva. Eu entrego nesta noite os meus filhos nas mãos de Deus Pai, de Jesus Cristo, meu Rei e Salvador, e nas mãos do Deus Espírito Santo, para que eles sejam sempre bons filhos, que confiem na força que Cristo nos dá, que saibam separar-se com coragem e decisão de qualquer tentação. Eu peço que os abençoe com criatividade, habilidade, coragem e abundância, para que dote os meus filhos de boa vontade, para que eles sejam guiados pelos anjos. Permita que os meus filhos sejam rodeados apenas de boas amizades. Encha os meus filhos de saúde e dê a eles um coração nobre, segundo o teu coração, Jesus, e uma atitude positiva diante das circunstâncias difíceis que possam acontecer. Enquanto eu durmo nesta noite, eu deixo os meus filhos nas mãos da Santíssima Trindade e eu espero que a proteção esteja sobre cada um deles, hoje, amanhã e sempre. Abençoe os meus filhos, Deus, enquanto eu durmo. Abençoe os meus filhos, Jesus, enquanto eu durmo. Abençoe os meus filhos, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Que assim seja. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, eu te agradeço antes de tudo por ter me dado meus filhos. Eles são uma bênção para a minha vida. Por favor, Deus, me ajude a ser uma mãe amorosa e que eu possa dar aos meus filhos a educação certa para levá-los ao caminho da justiça e do sucesso. Nesta noite de sono, eu peço, meu amado Deus, que me conceda a sabedoria para guiar os meus filhos, instruí-los corretamente, corrigi-los com amor e serenidade. Senhor Deus, eu sei que Tu enviastes o Teu Filho Jesus e o entregou na cruz para salvar a mim e a toda a humanidade. Eu sei que só por amor um pai ou uma mãe são capazes de fazer isso. Por isso eu te peço que me conceda a habilidade de amar, de guiar os meus filhos para o caminho de mais amor, de mais caridade e de mais união nesta família. Eu te peço neste momento pelos meus filhos, para que os guarde e os proteja onde quer que eles vão, para que o seu amor, Deus Pai, ilumine os seus corações e mantenha os meus filhos longe das tentações e das más companhias. Deus amado, por favor ensine aos meus filhos tudo o que eles devem aprender e encha os seus corações com todo o amor de que eles precisam para serem felizes. Nesta noite de sono, eu durmo em paz e feliz, porque eu sei que o meu Pai Todo-Poderoso está no céu, iluminando os meus filhos e dando força para que eles encontrem o caminho da paz e da prosperidade.
Toca neste momento em toda a ação de egoísmo que os meus filhos possam ter. Toca também, Jesus, nos sentimentos de inveja, de ganância, raiva e de medo. Que o Senhor, Jesus, mostre a sua face para os meus filhos e eles possam estar na tua presença e que todos estes sentimentos e comportamentos possam ser lavados, curados no teu sangue misericordioso. Eu peço, Jesus, que passe na frente dos projetos e dos sonhos dos meus filhos, para que eles possam alcançar e atingir cada objetivo que se propõe. Dê a eles a força, a energia e a vontade para que nunca se sintam derrotados. E se em algum momento eles caírem, dê-lhes as mãos, Senhor, para que eles se levantem e aprendam com os próprios erros. Neste momento, nesta noite, eu te peço, Jesus, que visite os meus filhos e os abrace, para que eles escutem o teu coração poderoso vibrando de amor e misericórdia por eles. Faça com que os meus filhos sintam o seu amor, Jesus, e os encha da sabedoria para que eles respeitem e honrem a Deus. Torne os meus filhos pessoas dignas e puras de coração, dia após dia. Que os meus filhos sejam um exemplo poderoso da presença de Deus, que eles possam ser testemunhas do amor de Deus e assim sirvam de exemplos para outros filhos. Ilumina, Jesus, a mente dos meus filhos, para que eles conheçam o caminho da perfeição e da satisfação em Deus. Ilumina a mim também, Jesus, para que eu seja uma mãe capacitada e com a fé alicerçada em Ti, para conduzi-los na fé em Cristo. Os meus filhos são o tesouro mais lindo que Deus me deu. Eu amo os meus filhos e eu quero o melhor para eles. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e derrame sobre eles os Teus dons. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e permita que eles descubram talentos escondidos. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e transforme a realidade deles para uma realidade de amor, felicidade, paz e união. Eu os entrego a Ti, Espírito Santo. Cuida deles a cada momento, onde quer que estejam. Sempre os cubra com as Tuas asas e os proteja, para que nada que não seja de Deus os enxergue. Que os meus filhos andem apenas pelos caminhos do bem. Toca, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e os torne pessoas corajosas, saudáveis, fortes, honestas, sinceros e prósperos. Toca, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e os proteja de qualquer tipo de doença física, mental ou espiritual. Espírito Santo, eu te agradeço pelo consolo que dás aos meus filhos a cada dia. Derrama sobre os meus filhos a sabedoria e a compreensão de andar em Cristo, para que os seus corações nunca se desviem da Tua palavra. Retira qualquer confusão mental, qualquer rebeldia e ingratidão. Que os planos de Deus sejam cumpridos na vida dos meus filhos. Ajuda-me também, Espírito Santo, a realizar o meu trabalho de mãe e tudo o que eu não possa fazer ou que eu não saiba como fazer ou como lidar, me conceda o discernimento e a ajuda necessária através de outras pessoas capacitadas para que tudo se resolva. Eu entrego nesta noite os meus filhos nas mãos de Deus Pai, de Jesus Cristo, meu Rei e Salvador, e nas mãos do Deus Espírito Santo, para que eles sejam sempre bons filhos, que confiem na força que Cristo nos dá, que saibam separar-se com coragem e decisão de qualquer tentação. Eu peço que os abençoe com criatividade, habilidade, coragem e abundância, para que dote os meus filhos de boa vontade, para que eles sejam guiados pelos anjos. Permita que os meus filhos sejam rodeados apenas de boas amizades. Encha os meus filhos de saúde e dê a eles um coração nobre, segundo o Teu coração, Jesus, e uma atitude positiva diante das circunstâncias difíceis que possam acontecer.
Enquanto eu durmo nesta noite, eu deixo os meus filhos nas mãos da Santíssima Trindade e eu espero que a proteção esteja sobre cada um deles, hoje, amanhã e sempre. Abençoe os meus filhos, Deus, enquanto eu durmo. Abençoe os meus filhos, Jesus, enquanto eu durmo. Abençoe os meus filhos, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Que assim seja. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, eu te agradeço antes de tudo por ter me dado meus filhos. Eles são uma bênção para a minha vida. Por favor, Deus, me ajude a ser uma mãe amorosa e que eu possa dar aos meus filhos a educação certa para levá-los ao caminho da justiça e do sucesso. Nesta noite de sono, eu peço, meu amado Deus, que me conceda a sabedoria para guiar os meus filhos, instruí-los corretamente, corrigi-los com amor e serenidade. Senhor Deus, eu sei que Tu enviastes o Teu Filho Jesus e o entregou na cruz para salvar a mim e a toda a humanidade. Eu sei que só por amor um pai ou uma mãe são capazes de fazer isso. Por isso eu te peço que me conceda a habilidade de amar, de guiar os meus filhos para o caminho de mais amor, de mais caridade e de mais união nesta família. Ilumina, Jesus, a mente dos meus filhos, para que eles conheçam o caminho da perfeição e da satisfação em Deus. Ilumina a mim também, Jesus, para que eu seja uma mãe capacitada e com a fé alicerçada em Ti, para conduzi-los na fé em Cristo. Os meus filhos são o tesouro mais lindo que Deus me deu. Eu amo os meus filhos e eu quero o melhor para eles. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e derrame sobre eles os Teus dons. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e permita que eles descubram talentos escondidos. Toca neste momento, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e transforme a realidade deles para uma realidade de amor, felicidade, paz e união. Eu os entrego a Ti, Espírito Santo. Cuida deles a cada momento, onde quer que estejam. Sempre os cubra com as Tuas asas e os proteja, para que nada que não seja de Deus os enxergue. Que os meus filhos andem apenas pelos caminhos do bem. Toca, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e os torne pessoas corajosas, saudáveis, fortes, honestas, sinceros e prósperos. Toca, Espírito Santo, na vida dos meus filhos e os proteja de qualquer tipo de doença física, mental ou espiritual. Eu entrego nesta noite os meus filhos nas mãos de Deus Pai, de Jesus Cristo, meu Rei e Salvador, e nas mãos do Deus Espírito Santo, para que eles sejam sempre bons filhos, que confiem na força que Cristo nos dá, que saibam separar-se com coragem e decisão de qualquer tentação. Eu peço que os abençoe com criatividade, habilidade, coragem e abundância, para que dote os meus filhos de boa vontade, para que eles sejam guiados pelos anjos. Permita que os meus filhos sejam rodeados apenas de boas amizades. Encha os meus filhos de saúde e dê a eles um coração nobre, segundo o Teu coração, Jesus, e uma atitude positiva diante das circunstâncias difíceis que possam acontecer. Enquanto eu durmo nesta noite, eu deixo os meus filhos nas mãos da Santíssima Trindade e eu espero que a proteção esteja sobre cada um deles, hoje, amanhã e sempre. Abençoe os meus filhos, Deus, enquanto eu durmo. Abençoe os meus filhos, Jesus, enquanto eu durmo. Abençoe os meus filhos, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Que assim seja. Amém.